ar, que já pode ouvir a Rádio Essencial em todo o lado, em todo o mundo. Em www.radioessencial.co.ao. Rádio Essencial, uma rádio de palavra, e a palavra circula na internet. Essencial Entrevista com Edno Pimentel. De 67 anos, natural de Cachiungo, Huambo, aderiu à UNITA em 1974, ainda aos 17 anos. É membro da Comissão Política do partido e deputada pelo Círculo Nacional desde setembro de 2017. Trabalhou como professora e foi secretária nacional de dinamização, é assim, para o braço feminino do Partido do Galo Negro. É atualmente presidente da Lima, a cessar funções, já em setembro próximo. Recordo que a Lima é a Liga da Mulher Angolana, criada a 18 de junho de 1972, na localidade de Massivi, na província do Mochico, pelo presidente fundador da UNITA, Jonas Savimbi. É nossa convidada hoje, Helena Bunguela Bel, presidente da Lima, a quem desde já agradecemos pela disponibilidade para estar aqui na Rádio Essencial. Muito obrigada, eu é quem agradeço e, sobretudo, cumprimentar o povo angolano e, em particular, as mulheres. Não é puxar a sardinha do nosso lado, né? Mas de mulher para mulher. Então, essa saudação é mesmo especial. Pois bem, fica aqui então esta nota. O ouvinte da Rádio Essencial já sabe, pode acompanhar com imagem esta entrevista no YouTube e também no Facebook. E nos próximos 90 minutos vai poder acompanhar aqui a conversa com Helena Bunguela Bel, a presidente da Lima, que vai cessar funções em setembro deste ano. E falando em cessar funções, setembro vai culminar então com o seu mandato, o seu último mandato, dos dois a que teve direito, a que concorreu e foi eleita para os cumprir. Como é que olha para esses anos à frente da liderança da Lima? Ou à frente da Lima, digo. Começaria por dizer que eu milito na Lima, portanto, disse muito bem, desde os meus 17 anos. E 17 fui para a Jura, durei pouco na Jura. 18 passei logo para Lima e de lá para cá, por acaso tive a sorte de sempre ter funções executivas na organização da Lima. Claro que há vários níveis e até chegar a presidente nacional. Mesmo no executivo nacional, nos outros executivos nacionais, o caso da presidente Miraldina, o caso da presidente Odete Ludovina, também tive algumas responsabilidades em termos de secretariado. Assim, estes meus 2 mandatos serviram para mim um acumulado de experiência na condução de uma organização como é a Lima, de 52 anos que completamos este mês, a 18, é uma organização que maturou ao longo de vários anos. Tive também o prazer de lidar com outras líderes enquanto presidente da Lima, o caso da nossa primeira presidente nacional da Lima. Tive também o prazer de ter experiência da segunda presidente nacional da Lima, que é Eunice Sapassa. Também tive experiências da presidente Alcina Campos Mateus,
A seguir foi a presidente Helena Kokelo Kakinda. Também tive uma bela experiência. Também tive experiências de proximidade de tarefas com a presidente Alda Sachembo e também com a presidente Odete. O presidente Odete é quem esteve à testa da organização durante 16 anos. Helena Bonguela é a 8ª presidente. Eu sou a 8ª presidente, portanto, da Liga da Mulher Angolana. Quer dizer que conheci com profundidade a nossa organização e vejo-me no dever cumprido ter estado à testa desta organização, ter ganho experiência de várias mulheres, de várias mulheres em vários estratos sociais, sejam elas urbanas ou rurais. Eu tive tempo de interagir, de viver, de ouvir e de, em conjunto, encontrarmos aqui algumas soluções de questões que tocam as mulheres. Portanto, a luta dos direitos das mulheres trouxe-nos até aqui. E acredito que é uma luta que continua. Uma luta que continua. Tem sido fácil, digo tem sido, porque ainda está a exercer a função, embora esteja já a cessar funções, tem sido fácil estar à frente de uma organização política que está na oposição, uma vez que tem trabalhos partidários, mas com dimensão nacional? Fácil não diria, mas também difícil não. Significa que o estar na oposição mesmo em Angola como é que se diz? Não digo bicho de 7 cabeças, mas a sociedade em si, ou o sistema em si, é um sistema exclusivista. Significa, quando nós somos mulheres e temos a luta dos direitos das mulheres, e ali eu reconhecer a coragem, a força, a resiliência de muitas mulheres a nível não só do mundo, do continente africano, mas sobretudo as angolanas, na luta dos direitos, porque no ponto de partida essa luta é igual para todas as mulheres, é igual. Infelizmente, na procura de parcerias, e porque é assim, a oposição e outras forças políticas devem encontrar alguma parceria com um ministério que devia ser de todas as mulheres, o Ministério da Família, da Promoção Social. Ali, às vezes, como é que se diz? Não é às vezes. A correspondência no trato dos assuntos não é igualitário, não é. E nós somos advogadas de causas das mulheres e tínhamos que encontrar um local para a solução dos problemas. E ali, o local de solução de determinados problemas, sobretudo econômicos ou sociais, passariam pela parceria com o Ministério da Família. Mas ali encontramos o que é. Quando vamos para as comunidades, e muitas das senhoras na interação falam de seus projetos, por exemplo, onde depois ficam barrados porque aqui o sistema tem a ver muito com as cores partidárias. Infelizmente ainda vivenciamos isso em Angola. Isso, portanto, dificulta essa questão que é exatamente, dificulta encontrar soluções na mesma medida para todas as mulheres. Então, como digo, não é fácil, não é também difícil. Mas essa dificuldade, as mulheres a que se refere, que têm encontrado barreiras para a implementação de projetos ou para tentar desenvolver a situação social em que se encontram, são sobretudo mulheres que demonstram alguma afiliação ou alguma simpatia pela UNITA, ou que não têm alguma simpatia, pelo menos, ou não manifestam simpatia pelo partido no poder. Qual é a visão que tem? Senhor jornalista, é assim. Num ponto de partida, os projetos deviam ser
são elaborados por pessoas de iniciativa individual ou coletiva. Individual, quando alguém projeta e quer ir à frente. Coletiva, quando surgem caso de associações, caso de cooperativas, enfim. Ali sim surgem mais mulheres a concorrerem para a concretização de uma única, da mesma ideia, nesse caso. E para se concretizar projetos, pressupõe investimentos. E naquilo que são as condições das mulheres, não têm a condição de fazer andar um projeto. E se de um lado há aqueles projetos que são lançados de uma maneira, entre aspas, quase que público, e que todas as mulheres deviam ali estar, encontramos obstáculos. Já pessoas que nos relatam, mulheres que nos relatam que depois as exigências estagnam a partir do momento em que exigem um cartão de partido. E se perguntam, és da OMA? Então ali a coisa começa a ficar difícil. E difícil da maneira que um projeto pode não ter pernas para andar. São relatos das comunidades que nós constatamos, com que nós lidamos. Então, ali sim, maior dificuldade. Por quê? Porque um ministério da Ação Social e Promoção da Mulher, a visão devia ser para todas as mulheres. É um ministério de um poder executivo. E o poder executivo é mesmo para executar. Seria para servir. Sente que as mulheres, ou tem a visão pelo menos que as mulheres que não são filiadas à UNITA, ou que são filiadas ao MPLA, ou à OMA, têm recebido um tratamento diferente? Têm acesso a esses projetos de empoderamento? Visivelmente. Você vai para os mercados, por exemplo. Vai para o campo, que tipo de associações ou como é que digo, cooperativas que estão até pernas para andar. E é ali com essas mulheres com que se interage e elas colocam mesmo dificuldade. Nós podíamos, quando você vai para uma aldeia, vai para uma praça, eu bem podia, mas quando eu tentei, o obstáculo foi. Não há, neste momento, mulheres pertencentes a Lima, ou pelo menos que manifestem algum tipo de simpatia ao usufruir desse tipo de projetos? Não existe? Não tenho conhecimento. Eu só tenho lamentações. E há esse contacto? Tem havido, diante deste quadro, existe alguma relação, institucional que a Lima tenta manter com o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher neste sentido? A nível superior, nós temos tido encontros com o Ministério e temos realmente aflorado essas situações. Temos exposto, temos colocado situações de género. E o que é que recebem? Que respostas é que isto, muito recentemente, eu estive na província do Bengo. A província do Bengo, independentemente da calamidade natural que se embateu, ao visitar aquelas populações desalojadas, atiradas à sorte, mesmo assim atiradas à sorte, o que nos relatam é isso. Estamos simplesmente abandonadas. Estamos simplesmente atiradas. Não temos onde recorrer. Não, mas tem aí a promoção social, que é uma direção provincial. Direção provincial. Estamos aqui a dizer que desde que estamos aqui nunca fomos visitados. E falta-nos tudo. Não falamos da ajuda ou inputs em termos de agricultura familiar, porque a área é agricultável. Não temos alimentação. Não temos aqui nenhum posto de saúde. Não temos água. Estamos a tirar água de um poço. Posso às vezes até dar assim uma água mais ou menos, né? Uma lagoa é também o encontro dos animais.
encontro dos animais, mas é ali onde recorrem para trazerem não água para irrigação, é mesmo para o consumo. É mesmo, estão a tirar água para o consumo numa lagoa. Portanto, é tão desumano quanto isso, que, para não falar, porque que, e mais, disseram-nos, quando aparece um grupo para doar, não é? Como pode ser com capa da promoção, sociedade em vez da direção, outro grupo governamental vem, dá, depois automaticamente outro grupo vem, retira aquilo que deram. É chocante. É chocante. É chocante, quer dizer, então estamos... Não percebi. Sim, sim. Eu não percebi. Há grupos... A UNITA chega e faz doação, por exemplo. Não, é bom. Ou há um certo grupo... Um outro grupo que seja da sociedade. E, normalmente, intitulado do governo. Não é? A UNITA foi para lá, o grupo parlamentar doou o que doou. Não houve problemas, porque a UNITA deu. E a UNITA não tem nada, que a mãe dela é outro grupo que vai retirar o que doou. Vêm outros grupos que se dizem ser do governo, ou entregam, mas automaticamente, logo a seguir, aparece outro que retira. Também do governo? Bom, supostamente. Retiram. Então, isso é uma grande... Isso nos foi relatado. Para não falar... do posto de saúde. Nós encontramos, não é possível. Eu até perguntei que distância entre o local onde nos encontrávamos e o governo provincial. Falou em 7 quilômetros. 7 quilômetros. Estão naquela miséria. E aqui bem próximo. Não só é próximo são 7 quilômetros do governo provincial e próximo da cidade capital do país. Agora, imaginem a profundidade. Imaginem um refungo. Imaginem, por exemplo, qual é outro município? Um Dirico, um Caiundo, Mavinga mesmo, o leste. O leste é um casal. O que é que se passa? Então, para dizer aqui que o Ministério da Família devia ser mais abrangente, devia ser o mais solidário possível, olhando para um ser humano, e não preocuparem-se com a Lima apresenta esses relatos, diz que, quando possível, tem tido encontros com o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Apresenta esses relatos, qual é o retorno que recebe? Tomamos nota. Tomamos nota. Então, quem toma nota, depois consultaria as notas para poder agir. Infelizmente, não. E não é isso que acontece? Não é. E como é que a UNITA, normalmente, diante deste quadro, está presente no Parlamento? Tem estado a levar esta preocupação em sede de discussão do Parlamento para a sua apreciação? Normalmente, quando vamos para a discussão do Orçamento Geral do Estado, todos os aspectos que afetam o mal-estar das populações são relatados. No Parlamento discute-se questões de educação, questões de saúde, questão de comunicação, de vias de comunicação, porque são orçados. São questões orçadas. Então, o debate ali é permanente e com fotografias. Vezes há em que se exibem as fotografias com relação ao estado do país e que afeta diretamente as famílias. E nas famílias, diretamente, na sua maioria, em alguns casos, mulheres. Mulheres, porque encontramos em Angola um número considerável de famílias sustentadas só por mulheres. O pai de família, quem sustenta a família é a mulher. Casos até em que, às vezes, a senhora pode ter marido, mas um marido sem emprego também aumenta no efetivo de seus filhos. Porque não vai dar um sustento a um filho e não dar ao seu parceiro. Olhando para o atual quadro econômico-social do país, por aquilo que descreve, pode concluir-se que está cada vez mais difícil ser-se mulher em Angola.
Um país no poço é complicado. Como é que se diz? No quadro das mulheres, não é isso? Se é maioritariamente a população, também é ela que menos emprego tem. A mulher. É ela que tem sob os seus ombros o sustento, a manutenção da sua família. Sem recursos. Há mulheres sem recursos. Pode não acreditar. Mulheres que portam crianças subnutridas porque ela não tem como alimentar a sua própria criança. Não tem. E o grito é maior. O grito é maior. No tanto, para dizer que a situação da mulher é precária em Angola. É precária. E nós não devíamos radiografar a figura mulher com pequenas amostras que se dão em termos de um lugar ou outro, uma mulher está ali posta como se tivesse uma grande função. Mas são quantas mulheres? Com isso eu queria voltar no quadro da representatividade das mulheres nos locais de decisões políticas, que ainda é muito invisível, é míngua, é pouco, o número é muito pouco. Acredito pode não ser, atualmente o número pode não ser, não vou dizer igual nem equitativo, mas tem estado a crescer o número de mulheres, quer a nível do Parlamento, nos partidos políticos, sobretudo eu vou falar daqueles que têm maior representatividade no Parlamento, mesmo também a nível do governo, não faz essa leitura? É assim. A representatividade das mulheres nos lugares de decisão não pode ser vista apenas no Parlamento, se calhar. Claro que ali se faz mais política ativa. No governo, em termos de instâncias mais altas, mas nós gostaríamos de ver mulheres nos lugares de decisão a todos os níveis. A todos os níveis e com um verdadeiro poder. Também, vezes em que estão mulheres, mas vamos ver que função. Mas quando diz no verdadeiro poder, quer dizer o quê? Nós temos uma vice-presidente que é mulher, uma vice-presidente da República. Aliás, no Parlamento temos uma senhora. Uma senhora, sim senhora. Nas finanças temos uma senhora, na educação temos uma senhora, na saúde temos uma senhora. Na defesa temos... Na defesa temos, não temos, e mais, nós temos esses lugares todos que evoca, sim senhora, temos aí as mulheres, mas não é suficiente para a advocacia dos problemas que afetam diretamente as mulheres ou as famílias. Eu gosto muito de associar a questão mulheres e família. Perdoe-me esta visão que vou apresentar. Não acredita que a situação política do país, nesses lugares que entende serem lugares cimeiros, como é o caso da defesa, áreas da defesa e segurança, ainda precisam de algum braço de ferro? Porque, em certa medida, as mulheres parecem são mais sensíveis nesse sentido, por isso é que eu pedi desculpas antecipadas. Já experimentaram e sentiram que a mulher é super sensível para não ocupar o lugar no Ministério da Defesa, por exemplo? Em Angola, é assim, as funções deviam ser iguais para todos, seja ela homem ou mulher, desde que tenha competência para o exercer e meritocracia. Sensibilidade, a mulher realmente é mais sensível, e esta sensibilidade que lhe dá um coração maior de amor. E se calhar colmatassem aqui algumas como é que se diz, algumas vivências não muito boas em termos de segurança mesmo. Se calhar. Está bem, pois bem. Portanto, continuando a falar de mulheres, e aqui vamos voltar a Lima,
Nesta altura, quais são os desafios que a organização Lima tem pela frente? Em setembro, finais de setembro, vai eleger uma nova presidente, a organização vai eleger uma nova presidente. Que desafios é que devem ser encontrados, ou pelo menos a futura presidente deve preparar-se para ultrapassar que desafios principais? Eu recuaria um bocadinho para entendermos como é que se diz, o evoluir da percepção das mulheres com relação às várias lutas e vários desafios. Para nós, a Lima surge em 1972. Como é que surgiu a Lima? Abriu-se a luta armada, e a luta da UNITA não foi feita só pelos homens. Estavam ali as mulheres, tanto as famílias também. E se a mentalidade masculina tinha entendido que a luta seria só para os homens, as mulheres que estavam ali também começaram a dar o seu contributo. A UNITA foi criada em 66 e a Lima só em 72, desculpe. Houve aqui um período de observância e o presidente fundador concluiu que no seu posto de mando e de observação entendeu que era preciso mensurar a contribuição das mulheres na luta. Então era preciso criar um órgão que melhor enquadrasse as mulheres e melhor orientasse para diversas atividades. E as mulheres, a partir de lá, começaram realmente a participar nas questões administrativas, nas questões militares, nas questões sociais. A questão de militares treinaram também militarmente, começaram a exercer funções de vigilância, postos de vigilância, oficial dia, aquilo que os homens também faziam naquele tempo. E, independentemente disso, na área social, as mulheres envolviam-se na questão da educação dos seus filhos e não só, das crianças. Na educação, no ensino, na questão da saúde, estavam ali também a prestar os seus serviços e foram crescendo. O primeiro núcleo de mulheres que treinou não só fez um treino, o simples treino de, se calhar, uma ordem unida, se calhar um outro manuseio de armas, mas chegaram mesmo a fazer um curso que é para comandos. Portanto, estavam expostas para qualquer situação, e isto evoluiu até o famoso Batalhão 89, que ficou mais organizado, mais especializado. Aliás, foi presidente da Lima do Comitê da Zona do Batalhão do Mocho, não é? Foi sim, senhora. Pois, em Polo-Polo. No Comitê Polo-Polo. E para dizer que sim, houve aqui uma evolução no desempenho de determinadas e variadíssimas atividades, certo? Neste preciso momento, há um grande desafio no quadro de aumento de empoderamento das mulheres. E o empoderamento das mulheres é multifacetado, é múltiplo. Portanto, este empoderamento das mulheres também passa por especialização. Empoderar em quê? Para fazer o quê? E aqui sim encontramos vários desafios. E também o empoderamento passa por descobrir novas lideranças. Liderar, há líderes natos, mas também há aquelas que na sua prática do dia a dia vai se descobrindo que têm valências para conduzir, neste caso específico, as mulheres. E nós, quando falamos das mulheres, não nos viramos só para as mulheres da Lima. Nós estamos com os olhos para a sociedade. Porque ali, se for a Lima é algo organizado, se calhar é muito mais limitado, porque é dentro de um partido. Mas a nossa visão de liderança não é só
para olhar dentro do partido, mas para a sociedade, as mulheres na sociedade também. E um dos maiores desafios agora é a descoberta de lideranças mais jovens. A dinâmica, não é? Se diz que os mais velhos têm a experiência, os jovens têm dinamismo. Então é preciso acasalar. Aqui há uma interação de experiências. E como é que se está nessa altura em termos de manifestação de interesse de candidatos, ou candidatas, digo, para a liderança da Lima? Nós estamos agora no processo de preparar o 5º Congresso Ordinário da Lima, e para nós... Ainda não há uma data exata, só se sabe que é finais de setembro. Finais de setembro. Quando surgir a data, também viremos à comunicação social e anunciar que acontece dia tal, e, portanto, as delegadas chegam no dia A, a abertura no dia B, C, estamos em portas fechadas a debater as nossas questões, portanto, viradas para a organização e para a sociedade também. Como eu disse, nós nunca dissociamos questões internas com a sociedade, a mulher na sociedade, portanto, neste caso. Vão ser conhecidas as intencionadas candidatas, potenciais candidatas à liderança da Lima. Pois bem. E por esta altura, depois desse tempo, 2 mandatos, foram 10 anos. 10 anos, não é? 8. São 4 anos por cada mandato. Pois, são 4 anos. Mas também, para eu puxar um bocadinho para trás, eu tive também 8 de vice-presidente. Sim. Tanto aqui Sim, mas foram 10 anos de presidência mesmo, na frente da organização. 8 anos de presidência. 8 anos de presidência, digo, de presidência. Sim. E que legado aqui acha que vai deixar, que está a deixar? Trabalho, responsabilidade e, sobretudo, firmeza nos ideais. Temos que ter isso bem afinado. E dizer que vejo num dever cumprido, porque no nosso mandato conseguimos dinamizar muitas jovens. Jovens hoje com muita vontade de fazer política ativa. Se há um tempo para trás as jovens olhavam para a Lima como se, é a organização das mães. As mães, quando dizem mães, quer dizer, as mais velhas. Nós somos jovens. Mas eu trago aqui uma máxima do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que dizia que isso em 1977. O Dr. Jonas dizia que a luta, aliás, a mulher, a partir do momento que ela até nem se referenciava bem na idade adulta, porque nós somos africanos e nas nossas aldeias, às vezes, não se atinge a idade adulta, uma mulher já está... Ou atinge a idade adulta muito mais cedo. Se calhar assim dito, sim. Mas o Dr. Jonas dizia que a partir do momento em que uma mulher tem outra criança, tem filho, automaticamente e socialmente devia se enquadrar numa organização das mães das mulheres. Simples como isso. Quando se é jovem, sem responsabilidade de filho ou de companheiro, há muito mais tempo. Pensa para si só. Mas quando se tem uma criança, você já tem de pensar para 2 pessoas. Quando se tem um companheiro, você tem de pensar para si, para o filho e para o seu companheiro. Isso diminui a disponibilidade na envolvência de questões públicas. Então, elas é o momento de a mulher passar por uma organização de mulheres, entender melhor a mulher nessas condições e caminha. Então, isso também foi uma grande experiência e tem um motivo de incentivar as jovens a enquadrar-se mais numa organização. Eu não digo que as organizações juvenis não são como idôneas, são. Mas as mães têm essa responsabilidade, pensar para si e para mais alguém que está sob sua responsabilidade.
Há o filtro, normalmente, que se faz, a leitura que faz das mulheres que vão, das jovens, digo, que vão aderindo à vida política, a leitura que fazem de que estão ali porque querem mesmo engrandecer a situação política do país, ou é para a realização social, que normalmente se diz que a juventude quer entrar na política, quer filiação, quer chegar até o Parlamento para poderem ter a realização social? De uma maneira geral, a juventude toda é imediatista. Mas, para o nosso caso, pelo menos as jovens que se levantaram para a organização da Lima, que se levantaram para o ativismo político, dão-nos indicações de que maturaram, sabem o que querem. Sabem o que querem. Portanto, não é só para objetivos imediatos, mas pensam o país. Que país? Que país temos hoje e que país gostariam de ter? Que país tivemos ontem com os nossos pais, nossos avós? Lutaram por quê? E que país queremos ter? Então, já encontra jovens a fazerem essas comparações, sinal de que pensam o país, pensam uma Angola melhor. Pensam numa Angola melhor e firmam-se para casos, para fenómenos sociais e maturam. A UNITA tem relações com partidos políticos na oposição a nível da região austral também. Certamente que há trocas de experiências em termos políticos. O que fala que acontece aqui em Angola, por exemplo, de que as mulheres que têm acesso ao desenvolvimento, acesso, por exemplo, à realização social, à satisfação social das suas famílias, também vê isso acontecer nos outros países, pelo menos da região? Fazendo um pequeno paralelo. Em termos de comparação, o que se passa no nosso país e os países da região, sobretudo da região austral, não difere tanto assim em termos de exceção, em termos de lutas. Mas já na nossa região já temos mesmo mulheres com funções altas. Eu faço parte da comissão da SADC, da SADC, e ali, quando nos encontramos, trocamos impressões com outras mulheres que debatem-se com quase as mesmas dificuldades que nós, mas que há aqui um denominador comum. As mulheres tendem a subir em termos de representação, mas não há satisfação. Portanto, não estamos satisfeitos com relação ao número de mulheres que ascenderam. Ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Questões económicas, questões sociais de uma maneira geral também. Se há evolução e em alguns casos, nós temos aqui a nossa vizinha Namíbia. Em termos de serviços primários, hoje as populações estão melhor servidas do que nós, não é verdade? E senão não recorreríamos à Namíbia para uma simples consulta, se calhar um check-up em termos de saúde. Se calhar, se olharmos mesmo para a Namíbia, nós, a questão da luz, a questão da água, a questão da estrada, estamos mal. As famílias estão muito mesmo afetadas. O que acha que nos está a faltar, já que vai para esta área, e permita interromper, o que é que estará a faltar em Angola? Há anúncio de construção de vários hospitais, a construção de barragens, quer para o fornecimento de água, como fornecimento de energia, há escolas a serem construídas quase todos os anos. Quando faz essa comparação com a vizinha Namíbia, em que esses serviços são quase que eficientes, qual é a resposta que encontra? Por que em Angola não acontece? Sistema de governação, simplesmente. Que sistema de governação? Porque se tivermos em conta que a Namíbia, um país vizinho, e que a água que serve o cidadão namibiano vem da Angola.
Temos aqui no CUNEN esta obra que tanto dinheiro levou. Eu conversei com cidadãos do CUNEN e que a pergunta que se põe é: que utilidade tem aquela CAF? Está a servir quantas famílias? Quantas? E um CUNEN que tem o rio CUNEN, mas desviado para um CAF que está a servir para quantas famílias? Portanto, há aqui o sistema de governação não condiz com a realidade do país. Não há sensibilidade. Ou será que não vai ao encontro daquilo que são as expectativas da UNITA? Não vão de encontro com a sensibilidade da população, com aquilo que são as necessidades da própria população. Claro que o MPLA tem o seu sistema, né? Mas não é não ir ao encontro com o quê? É mesmo exatamente com o que o cidadão precisa. Isso está a olho nu. A UNITA faria diferente se estivesse... Absolutamente. Absolutamente. Se o senhor jornalista permitir, se quiser ler o GIP, nós podemos trazer para ali está o sistema. Já leram? Eu sei. Apresentado na altura pelo Dr. Samuel eu sei que leram. Sim. Então, há aqui a diferença de percepção de governação. Pois. Ouvindo a Rádio Essencial, a nossa convidada hoje aqui no Essencial Entrevista é Helena Bonguela Bel, presidente da Lima. Lima é a organização feminina da UNITA, ou seja, a Liga da Mulher Angolana, que é o braço feminino da UNITA. Então aqui a nossa convidada. Helena Bonguela, há também relatos de que, vamos falar um bocadinho sobre o seu partido, a vida interna do seu partido. Há quem diga que, à semelhança das queixas de falta de democracia no MPLA, a UNITA também não é assim tão democrática como parece ser. Qual é o comentário que se oferece de fazer? Nada mais errado do que acaba de dizer. Dizer que a UNITA não só trouxe a democracia, e já ouviu dizer, dirigentes do MPLA dizer que a democracia não enche a barriga, mas que não há órgão nenhum de direção da UNITA que surja sem ser escrutinado. Vai-se para... E não é um escrutínio pessoal de um único candidato. Há múltiplas candidaturas no partido, na Jura e na Lima. Aliás, na Lima em 2020 ou 2017, a memória não me atraiçoa, mesmo após o anúncio dos resultados, houve uma contestação de uma candidata, não sei se recorda. 2000 Acho que foi, não recordo, eu estive a ler, acho que foi 2017, em que uma das candidatas, que apesar de depois ter assumido que a derrota, entretanto, contestava os resultados. Não sei se teve... não foi foi em 2019. 19, não é? Foi em 2019. Obrigado pela correção. Foi em 2019. Mas é como eu digo, houve múltiplas candidaturas. A eleição efetuada em 2019 foi tão transparente, sob observação até da comunicação social interna e internacional. Entanto, nada comparável com o MPLA. Nada comparável. Nós não conhecemos, que a memória me atrasou, não conhecemos esta multiplicidade de candidaturas nos órgãos do nosso adversário. Pois, há uma questão, por exemplo, que agora se levanta, por exemplo, que não se quer... um dos candidatos à presidência da UNITA, José Pedro Cachiungo, por exemplo, queixava-se na altura e atualmente está afastado, entretanto não regressa, queixa-se de falta de vontade da liderança da UNITA em trazê-lo de volta. O que é que se pode também dizer, Helena Bonguela, a propósito disso? O Zé Pedro Cachiungo cresceu na UNITA, forjou-se na UNITA. Zé Cachiungo chegou a candidatar-se e ele sabe que do escrutínio colheu o número de votos que ele colheu e que não lhe dava direito de dirigir o partido. Não lhe dava direito. Agora, para um militante, para um membro que cresceu na UNITA
e leva o seu partido à barra do tribunal, ali sim, toda uma organização tem as suas regras, tem os seus estatutos, tem os seus regulamentos. Ela sabe, à luz dos estatutos e dos regulamentos, ele levou ao ponto em que ela está. Ele sabe. Mas passado já não era tempo para se ultrapassar esta situação? Ou o tempo de castigo ainda não é suficiente para poder... Ele tem sido auscultado. Não só ele, depois dela. Ele tem sido auscultado. Tem sido convocado. Pois. Exato. Pois bem. Há órgãos próprios internos que acompanham este processo. E têm sido convocados para esses órgãos. Pois bem. São questões internas. Pois bem, fica aqui então essa questão interna do partido. Como é que hoje vê que é a saúde da UNITA? Parece que tem estado muito reativa àquilo que são, o que considera deslizes, ou então aquilo que tem sido a ação do governo para poder afirmar-se, sobretudo nos últimos tempos. Quase que além daquilo que foi o grande momento que foi a conquista de quase não, dos 90 deputados que conseguiu no Parlamento. De lá para cá quase que não há grandes registros de atividades políticas de grande relevância. O que é que está a passar? A sociedade cobra isso? Ou há uma visão errada em relação a isso? Não percebo, não há atividades da parte da UNITA de relevância. O que se pede, o que se tem pedido, por exemplo, é que a UNITA exige-se mais, enquanto partido político com grandes responsabilidades, tem-se exigido muito mais da UNITA do que aquilo que está a fazer. Ou não há mesmo mais nada a fazer, há limitações... O senhor jornalista, acho que acompanha muito bem o dinamismo da UNITA, a dinâmica da UNITA, inclusive o último pronunciamento do senhor presidente no ato central. Sim, aqui no da Lima, onde ele radiografou determina várias situações que os cidadãos vivem e deu hipóteses do que é que se pode fazer. Este regime, esse regime do governo, né? É isso, né? Foge ao que a Carta Magna diz, veda. E a UNITA tem estado a retomar exatamente à luz da Constituição aquilo que é a dinâmica que tem estado a oferecer às populações. Eu acho que o senhor jornalista acompanha. Está bem. Nós percebemos. E como é que vê? Houve uma conquista da UNITA de muitos deputados, isso por conta da Frente Patriótica Unida que foi criada. A sua visão é que a UNITA devesse continuar a apostar nesse tipo de movimento, de mobilização, para poder, então, enquadrar mais gente da sociedade civil e, assim, alcançar os seus objetivos? Aqui uma nota. A UNITA surgiu em 66. Se for na essência dos ideais da UNITA, a questão Frente Unida sempre esteve patente. Não é nada de novo. Não é nada de novo. Foi assim em 66, foi assim em 92 e agora. Portanto, não é um elemento novo. A verdade é que a situação angolana, ninguém ousa querer governar ou ser sozinho. Não é possível. A Angola é um país de variadíssimas sensibilidades e cada sensibilidade tem a sua representação. Essa representatividade deve constar no espírito de quem quer governar o país. A UNITA ganha as eleições hoje, vai governar com todos os angolanos. E o que é que significa governar com todos os angolanos? É sempre uma frente. Mas este discurso que apresenta aqui não será porque a UNITA não está ainda no poder? Não, este foi sempre assim. Foi assim com o Dr. Savimbi. O discurso do Dr. Savimbi é governar com todos os angolanos. Sim, foi assim com o mais velho Samaculo. É assim com o General Abate. É assim a essência da governação, do sistema de governação que a UNITA pretende para este país. Porque
a competência ou as valências que os angolanos têm é para servir Angola. Se um governo não abraça todos os angolanos, claro que este não é o governo que serve para todos. Não se pode ser presidente de um partido e presidente da República. Adalberto Costa Júnior, quando cá esteve, disse, aliás, não disse apenas aqui, disse a toda a sociedade que se ganhasse as eleições renunciaria logo a seguir à presidência do partido. E assim será. E ainda repetiu no comício do dia 22. Pois. Para se ser presidente de todos os angolanos, não se pode ser ao mesmo tempo a presidente de um partido, porque depois, como é que vais defender os angolanos? Como? É o que estamos a vivenciar agora. Não se sabe quando é que o presidente da República vem nas vestes de presidente da República e quando é que o presidente da República, quando é que ele vem nas vestes de partido. Como é que um presidente da República é deputado e não vem para, é presidente da República, não vem para a Casa das Leis para prestar contas do que é público. Tá? Então, não se pode ser assim, tem que ser presidente de todos os angolanos. Pode ser membro do partido, mas não pode ser presidente. Não pode. Senão, há aqui um choque de responsabilidades. E neste caso específico, que garantias é que os angolanos podem ter de que se um dia a UNITA for o governo, esta situação não se vai repetir? Coloquem a UNITA no poder. Só que existe um caminho para lá. É este caminho que estamos a trilhar. Para lá chegar, não é? A UNITA no poder, depois julguem o que dizias e o que és. Pois bem. Senhora deputada, no Parlamento também há queixas, digo, não por culpa ou responsabilização assim propriamente dita da UNITA, mas vou recordar-lhe, houve a aprovação da distribuição dos comissários à Comissão Nacional Eleitoral, em que o grupo parlamentar misto PRS e FNLA, que dizem eles, deveriam ter cada um dos partidos um representante também, acabaram por ter um único representante por serem um grupo parlamentar misto, não é? E a UNITA estando presente com alguma responsabilidade, repito, são queixas dos próprios deputados, não são afirmações minhas, dizem que a UNITA deveria ter a responsabilidade de também corrigir, apesar de não ser um problema propriamente seu, mas de corrigir este erro que atiram a responsabilidade ao MPLA. Se acompanhou a última plenária, a questão de comissários Sim. E da dissolução do grupo misto, etc. Misto, não mereceu debate. Sim. Não mereceu debate. Então, não, mas aqui, eu falo da responsabilidade que a UNITA deveria ter. Porque a UNITA foi puxando para o debate, para aclarar, para se encontrar vias. Mas não houve aqui debate, houve uma imposição. Mas a UNITA houve uma imposição. Não houve um processo de votação para isso? Não houve, porque qualquer um requerimento, qualquer um documento que entra, tem que se expor, não é? Tem que se debater e tem que se votar. Então, nós o que verificamos naquela Casa de Leis, nós sentamos, encontramos já, como é que se diz? As indicações que diziam que aquilo habituados a ver grupo misto já estava representação da FNLA, representação do PRS, já com tabletas nos seus devidos lugares. Não houve. E diante disso não há nada que a UNITA pudesse fazer. Como é que eu digo? É só para ver como é que se atropelam questões que deviam ser legais naquela casa. E aqui chamar a atenção que como é que se diz? A nossa Carta Magna não tem sido utilizada devidamente, tem sido pisoteado, porque senão não acontece. Eu considero isso um escândalo. São assuntos não tão sensíveis, dialogáveis, mas que são tratados assim de qualquer maneira, ao sabor de quem está no pódio e se calhar a escutar
aquilo que se chama uma ordem ou orientação superior a que nos habituaram. Pois bem, há um debate, senhora deputada também, presidente da Lima, sobre a divisão político-administrativa do país. Até recentemente a discussão estava a nível de 2 províncias, Mochica e Cuando-Cubango, que passarão a dividir-se e criar 2 novas províncias. Mais recentemente, esta semana, no fim de semana, foi anunciado que o Presidente da República orientou o seu grupo parlamentar a ver a possibilidade de dividir também Luanda. Qual é a sua visão em relação a isso? Luanda faz algum sentido para si? É o tal sistema de governação. Volto de novo para dizer que tanto a divisão administrativa das 2 primeiras províncias, e mais grave ainda é a questão de Luanda, que recentemente se levanta, não a consulta com o titular do poder, com o povo. Essa consulta não se tem feito para Luanda. Consultaram quem? Para esta divisão 1, 2. É uma cidade capital. Não é cidade capital de uma simples província. É uma capital do país. Agora, a minha pergunta é: vão dividir Luanda? Não sei quais são os nomes que vão dar, porque já se fala, se é Luanda. Na segunda Luanda já se fala em Icolo e Bengo. E onde é que fica o poder? Mas para si não faz qualquer sentido, olhando para aquilo que são as justificações. Luanda em si, Luanda já se havia dividido quando se tirou o Bengo. Bengo, a um dado momento, o Bengo pertencia a Luanda, não? E pronto, Luanda ficou província. Mesmo a zona de Icolo e Bengo era do Bengo. Exato, depois mas veio para Luanda. Sim. E agora é outra vez para uma possível divisão. Nada mais do que baralhar o cidadão, baralhar o eleitor, justificar a derrota tida na cidade capital. Nada mais. Se vermos as dimensões territoriais do que é a província de Luanda e termos aqui 2 Luandas, não faz sentido. E não houve consulta, senhor jornalista. O ministro da Administração do Território ontem disse mesmo que vai agora a consulta. Pela pressão que está a ter. Pela pressão do povo que está a ter. Não achas que nós devíamos anunciar questões depois de maturada, depois de ouvida, depois de... E essa precipitação para quê? Por que é agora que tem que se partir para a auscultação? Depois de ter anunciado que Luanda vai se dividir em 2. Por detrás desta medida. O que é que acha que estará por detrás desta medida? Medo, simplesmente medo. Medo de perder. Medo de perder. Estamos a caminhar agora para as autarquias, certo? E nas eleições gerais de 2022, o MPLA perdeu Luanda. Certo? E quando se perde na capital, perde-se as eleições, é uma derrota, certo? Então, há aqui um medo. Querem baralhar, simplesmente deslocar os eleitores. Ora são do Bengo, depois já não são, depois são do como é que chamou agora? Icolo e Bengo, é isso que vai ser também a dita Luanda, depois é Luanda, e depois é Luanda que já tinha sido anunciada para um determinado número de municípios. Depois como é que fica? Simplesmente medo, derrota, é baralhar. Tem mais outro. É medo. Há quem justifique não com a mesma resposta que se usou para Mochica Cuando-Cubango, que é a extensão territorial. Mas há quem... E que extensão tem Luanda? Pois, não, é o que eu estou a dizer. Há quem não justifique com a extensão territorial, mas sim com a densidade demográfica. A que se deve a densidade populacional em Luanda? O êxodo das áreas rurais para Luanda. Por que as populações saíram das áreas rurais para Luanda? Porque a área rural não tem desenvolvimento nenhum. E as populações procuram onde podem
sustentarem-se, certo? Por que não criar condições nas províncias, nos municípios já existentes e fazer com que as populações regressem, mas encontrando as condições mínimas criadas? Por que não? Tanto se as duas províncias é a extensão, Luanda não acho ser justificado a questão da extensão e a densidade populacional. Alguém provocou esta densidade populacional para Luanda, porque não criou condições lá onde o cidadão bem podia sustentar-se, bem podia fixar-se. Diz que é medo que o MPLA apresenta estas alterações que vai fazendo, essas medidas que vai tomando, é manifestação de medo do partido no poder, mas como é que pode dizer que é medo se recentemente o MPLA aceitou juntar as duas propostas, a sua proposta e a proposta da UNITA sobre as autarquias, para torná-la numa só e assim poder caminhar para a implementação do poder local? Exatamente. E o que é um poder local? O poder local é o governo na proximidade. É trazer os serviços básicos, serviços administrativos, para muito mais próximo do próprio cidadão. As propostas surgem no momento em que não houve concordância no quadro do pacote legislativo. Exatamente. E estamos agora aqui empenhados na questão da própria institucionalização das autarquias. Na institucionalização das autarquias, e depois tem-se que se criar as próprias autarquias, porque senão não basta só instituir, elas têm que serem criadas. Fomos ouvindo neste meio primeiro a música de que Angola passaria de 164 municípios para 325. Não se efetuou. Não se efetuou. 300, para quem? A minha questão é, para quem não conseguiu governar os 164 municípios, vai ter capacidade de governar 325? Esta é uma questão. A própria institucionalização das autarquias, que já tiveram uma data que passou, lembra? Já tivemos datas que ouvimos mesmo da boca do Sr. Presidente da República, não se efetuaram. Estamos sempre a rodar na mesma questão. Institucionalização. Quando? Para quando? A institucionalização das autarquias para melhorar, certo? Para melhorar a vida do cidadão. Para quando? Estamos a buscar argumentos para justificar o atraso da institucionalização das autarquias e o retardar do desenvolvimento das comunidades. Quem é que aceitaria, no método que se tinha apresentado, o MPLA, institui aqui um município, o outro espera. Quem é que não quer desenvolvimento na sua comunidade? Não acredita. Cada um tem os seus recursos. Não acredita que este mecanismo que se pretende de dividir os municípios ou aumentar o número de municípios para aproximar os serviços poderá acontecer? Com que vantagens? Com que vantagens? Não é mesmo um retardar do desenvolvimento das comunidades que se quer, que se pretende. Porque essa, pelo menos, é a justificação que se apresenta, que existem municípios muito distantes, existem municípios que não têm qualquer tipo de atividade econômica. Para quem cujo orçamento geral do Estado não teve provimento para 164 municípios, vai ter provimento para 325? Não haveria? O país é rico, realmente é rico. E a gerência dessas riquezas é transparente? Pois bem,
Ouvinte da Rádio Essencial, mais uma vez, deixe-me recordar aqui a nossa convidada Helena Bonguela Bel, presidente da Lima, membro da liderança, digo, da UNITA, digo, o termo que se usa é membro da comissão política da UNITA, é a nossa convidada aqui hoje no Essencial Entrevista. Há também uma lei que foi aprovada recentemente na Generalidade, que é a lei da vandalização dos bens públicos. A UNITA votou favoravelmente. Nós ouvimos a justificação, pelo menos como é que se diz, o termo... Declaração de voto. Exatamente, muito obrigado. A declaração de voto da UNITA, mas há quem diga que por detrás disso o que se pretende é impedir que haja manifestações e, em alguma medida, às vezes atribuir a responsabilidade de erros durante manifestações a alguns partidos políticos. Isso, do seu ponto de vista, não faz qualquer sentido? Nos países civilizados, devidamente uma manifestação, nem princípio, não devia ter sequer ser comunicada, porque é um direito, está na Carta Magna. Se a população se manifesta, algo não está bem na sua comunidade e tem o direito de se manifestar. Errado é pensar que a população deve ser yes man. Sim, mesmo que esteja mal, sim. Não, é um direito a manifestação. E aqui, o que não é incentivar, ou uma força queira incentivar, é a vontade do povo, para que quem governa realmente realize como deve ser aquilo que são as primeiras necessidades, aquilo que a vida precisa como base. Se eu não tenho escola, eu tenho que me manifestar. Se na minha escola não há professor suficiente, e eu trago aqui um outro dado, eu vivo no Quilamba, certo? Quilamba tem escolas até as moscas. Há escolas que hoje você encontra o capim mais alto do que eu, certo? Mas há alunos fora do sistema de educação. Não é motivo de manifestação. Há escolas a funcionarem cujas disciplinas, até nucleares, não foram lecionadas e estão no final do ano letivo. Quando uma formação, alunos a partir desde a base, vai lá, devia ser assim, até vai ao ensino médio, não tem língua portuguesa como disciplina. Não, tem no papel, mas não tem professor que está a dar. Não tem matemática. Que juventude você está a formatar para que Angola? Eu estou a dizer isso com conhecimento de causa. Aqui em Luanda, há na profundidade escolas cujos professores percorrem distâncias enormes. E, como tem de percorrer distâncias e não vive lá, dá aulas 2, 3 dias, está a regressar. Quem é que vai cobrir o resto do tempo da carga horária que se dá? Aqui eu volto. Que país que jovens estamos a formatar e para que país? Isto são motivos. Há N motivos do cidadão se manifestar. Não é necessário que haja alguém que atice as populações para a manifestação. Mas normalmente o que acontece nessas manifestações é algum exaltar dos ânimos. Aliás, recorda-se recentemente, não tão recentemente, mas uma manifestação que houve em que foram queimados autocarros, foi destruído um comitê de ação do MPLA e a UNITA foi acusada de estar por detrás daquele incidente. Não acredita? Há quem diga que esta lei vem um pouco para frear aquilo que são as manifestações que têm estado a ocorrer. É essa a pergunta que eu lhe coloco. Quando a UNITA vota contra, não concorda com essa suspeição que se levanta relativamente à pretensão de se inibir que se façam manifestações? O nosso país é iminente, está com um índice de criminalidade muito elevado também. Acho que o jornalista acompanha. E esta lei que a UNITA não votou, com este argumento que o senhor jornalista ouviu e trouxe para aqui, os dizeres à volta desta lei,
Eu volto de novo. Que governo temos? As forças de defesa deviam servir para proteger o cidadão. Mas aqui no nosso país tem sido o contrário. Tem sido o contrário. Já vi uma manifestação, uma simples manifestação ser protegida para o canino. Para quê? Amedrontar. De novo, amedrontar, nada. Impedir uma manifestação de taxistas, por exemplo, porque elevou-se o preço da gasolina e automaticamente tem também que elevar o preço das corridas e em casos alguns têm mesmo que parar. Manifesta-se, é motivo de ser repelido. É porque o governo está a atingir proporções ditatoriais, já não é. Este governo não é para servir os interesses dos angolanos. E as manifestações são espontâneas. Vão surgir. No sábado, no mesmo dia em que a Lima realizava o ato central da comemoração de mais um ano de existência, houve mesmo também uma manifestação que foi reprimida, segundo os organizadores, pela Polícia Nacional. Está a ser um hábito, um costume. A UNITA anuncia uma atividade, automaticamente o Comitê de Especialidade também promove outra atividade para impedir. Ao impedir, claro que cria aqui um mal-estar. Um mal-estar. Essa tendência não é salutar para o nosso país. O multipartidarismo está em Angola desde 1992. Quando se diz multi, é porque são várias forças. E porque não permitir que as outras forças políticas executem as suas atividades na normalidade, a contar com a proteção da polícia pública. Já existe a polícia pública para proteger o cidadão. Em alguns casos, aqui dar uma nota positiva à nossa polícia. Tem dado mostras, em alguns casos, de bons serviços. Estivemos na marcha agora, dia 22, por causa estivemos com a polícia, e a nossa marcha, desse impedimento antes, mas durante a marcha conduziram-nos bem até o local. O país vem realizando eleições regulares desde 2008. Tivemos legislativas em 2008, depois tivemos outras em 2012, 2017 e agora 2022. Vamos tê-las novamente em 2027. De lá para cá, como é que acompanha o evoluir da situação? Vou colocar como referência 2008. De lá para cá, como é que acompanha a evolução da situação socioeconómica do país? Vem melhorando? Estagnou? Qual é a visão que tem? Sim, jornalista, olhando para a minha amada Angola, a situação econômica vai do mal para o pior. É só dar uma volta aqui aos armazéns que servem, portanto, para mim, catalisador para entender como é que o nosso mercado está, porque a maior parte da população recorre aos armazéns, de onde tiram o que podem para a sua revenda. Para não falar dos produtos de campo, que mal chegam por causa das vias de comunicação péssimas. E aqui mesmo, à porta de Luanda, você vai daqui a Maria Teresa, é uma lástima. Mas é dali para além de Maria Teresa onde vêm variadíssimos produtos de campo. E o que temos estado a notar é o encarecer da cesta básica dia após dia. Está impossível. A cesta básica está impossível para o cidadão. Não haverá fatores que justificam este encarecimento da vida? Da cesta básica, digo, da vida dos angolanos. Não há fatores para os quais as pessoas podem olhar e ver, olha, não. A situação está assim por causa disso e daquilo. Mas, senhor jornalista, que fatores em relação a Angola? Que fatores? Angola, eu volto de novo para o potencial que Angola tem
e os investimentos paliativos. Digo paliativos porque quando se constrói um mega hospital, enquanto a comunidade não tem um centro de saúde, em vez de uma mega, se construir esses centros na proximidade dos cidadãos, é um bom investimento. Estamos a sentir na rádio hoje, temos o caminho de ferro e já está a se pretender colocar em um muro desde o Porto, Sim, do Porto até o 44, sim, com milhões de dinheiros. Há razões? E uma questão de segurança. Questão de segurança. Só hoje. O caminho de ferro foi construído quando? Quando é que esse caminho de ferro existe? Hoje estamos a pensar em questões de segurança, só de proteger o caminho de ferro, enquanto temos o saneamento básico, que também faz parte da segurança, enquanto temos a questão da falta da cesta básica, que também subscreve-se na segurança alimentar, enquanto temos uma alimentação não qualificada também na base da segurança. Quer dizer, os investimentos não estão a ir ao encontro das necessidades primárias. Não estão. Nós vamos construiu-se e inaugurou-se há pouco tempo o Hospital do Zango, com toda a pompa possível. Hoje, chegas naquele hospital, as pessoas já estão outra vez a morrer à porta do hospital. O que é que se passa? O que é que se passa? Eu fui para o Mochico há um tempo atrás, os relatos é de que o material coloca-se para aquele inglês ver, mas depois de um tempo estão a tirar, estão a levar para onde? Por que é que temos de estarmos aqui com o espírito de exibir o que depois o cidadão não usa? Está uma má aplicação dos recursos da Angola, do país. Não estão a servir o cidadão. Não estão a servir o cidadão. Portanto, se o muro é segurança, onde está o saneamento básico, como é que vamos lidar com o paludismo, como é que vamos lidar com a febre amarela, como é que vamos lidar com, como é que se diz, a cólera, como é que vamos lidar, como é que vamos, com tanta coisa, muita coisa. Não seria bom investir nisso? Qual é a fórmula para a alteração deste quadro? A fórmula é em 2027 surgir um novo governo, um novo sistema de governação. Experimente, o angolano que experimente. Depois tem aqui um termo de comparação. Como é que o país vai ter os serviços básicos necessários para o desenvolvimento? Isso vai ser igual ao que o MPLA nos oferece. Mas o que parece, diz aqui para os angolanos experimentarem uma nova governação, mas o que parece os angolanos não querem, porque de 2008 para aqui, quem vem vencendo as eleições é sempre... Os angolanos sempre quiseram, os angolanos sempre votaram bem. Mas os resultados não dizem isso. Os resultados não dizem. Agora vamos a... Por quê? Por quê? Porque são os próprios angolanos que votamos, o povo sempre votou bem. O povo sempre votou. Os resultados estão ali maquinados. Estão maquinados. Mas porquê? Porque acha que o MPLA não tem a capacidade de vencer as eleições? É tal defesa de como é que se diz? Defender o poder por poder. Não é poder para servir. E um poder tem de ter o espírito de servidor. Um governante tem de ser servidor. Servir. Servir quem? O povo. O povo que o elegeu. O povo detentor do verdadeiro poder. Mas há uma leitura que também eu gostava que fizesse aqui. Em 2022, a UNITA quase que tinha certeza de que iria ser governo. Queixou-se de que houve fraude e houve uma moção quase que total da população para que a UNITA pudesse fazer alguma coisa e assim proteger aquilo que são os resultados conforme a expectativa, não é? Quer da UNITA, quer também daqueles que acreditavam que a UNITA venceu.
A UNITA está preparada para que no próximo governo possa não obter os resultados que preconiza? Nas próximas eleições, não no próximo governo. Perdão. Eu disse governo. Está nas próximas eleições. Bem. O próximo governo é mesmo o governo da UNITA. Será mesmo o governo eleições. Da UNITA. É a correção aqui feita. Nas próximas eleições, poder então defender aquilo que espera possam ser os resultados. Como sabe, a UNITA está a trabalhar. A UNITA Porque a resposta foi de Adalberto Costa Júnior de que não podia permitir que houvesse banho de sangue caso a posição da UNITA não fosse aquela que foi em 2022. Lembra-se das exibições de forças que quiseram dar, aquelas não são nada positivas. E para quem ama Angola, para quem ama o seu povo, não vai ser permitido realmente um banho de sangue. Não é para como é que se diz? Ou vai ou racha, e quem morreu, morreu. Não é por aí. Não é por aí. É preciso governar para as pessoas. Você não vai governar para os anjos, você não vai governar para cadáveres, você tem de governar para as pessoas. Então, aqui que o diálogo permanente, o trabalho permanente para com a população, e vai acontecer, sim, senhora UNITA, vai ganhar as eleições. Pois, mas a pergunta que não se cala é se há garantias de que não vai acontecer novamente o que aconteceu em 2022. A UNITA queixou-se muito de fraude e não passou disso mesmo. Na minha língua há um provérbio que diz que uti wakunyehele osala echopitapo ovomba no kyopita. Significa que tens um obstáculo que você já enfrentou, não vai permitir que o mesmo continue a ser obstáculo. Remove-se. Portanto, há trabalho à volta. Sabe-se que a UNITA, em 2027. A UNITA não é militarizada, não tem armas, não tem nada. Não tem. Aliás, não tem. A única forma, não tem armas. A única forma que a UNITA teria de vencer esta luta seria mesmo por via das eleições. E vai ser. É mesmo a urna que terá mesmo de falar. Vai ser. Angola não tem outra forma. Não tem outra forma de vencer as eleições. Aqui, quem pensa guerra, como temos ouvido na Casa das Leis Mínimas, quando se vê as coisas muito difíceis, busca-se exemplos porque o país viveu guerra. Guerra já ficou para trás há muitos anos, há décadas, e não vai voltar nunca para Angola. Só quem não viveu a guerra é que tem vontade de fazer guerra. Angola nunca mais vai viver guerra. Certeza absoluta. Pois bem, a sua veia política atraiu também para a política um filho que hoje está à frente do braço juvenil da UNITA em Luanda. Seguiu as pegadas da mãe. Olha, trago também aqui um elemento, significa, para a UNITA, as pessoas surgem, formatam-se e assumem-se. O secretário provincial de Luanda é realmente o meu filho, mas fez-se por si. Meu filho começou as lides políticas muito criança. Portanto, nós temos a organização da Alvorada, ele já militava na Alvorada, foi andando na Jura, foi andando. Aquele menino foi tirado de mim para líderes mais distantes, e quando eu não conhecia aqui o Bengo, ele já veio conhecer o Bengo. Nos anos 96, 97, ele veio parar para aqui. Então, para dizer que ele está a voar com asas próprias. Agora, onde tirou, só ele que sabe. só ele que sabe. Mas faz aquele trabalho com gosto. Acho que isso é muito importante quando é por si só. Exatamente. E ele faz com todo o gosto, e acho que Angola, Luanda, por onde foi passando, as pessoas testemunham que ele faz aquilo por ele próprio e por gosto. Está na Lima. Já pensou alguma vez liderar a UNITA?
A UNITA é um partido político tanto quanto os outros. E a UNITA, no quadro da exceção das mulheres, tem dado mostras e há bastante tempo. Eu trago aqui outros exemplos de que a direção da UNITA, desde a sua criação, teve sempre mulheres. No Comitê Central, era o Comitê Central, que agora é a Comissão Política. O birro político que temos agora é o Comitê Permanente, sempre teve mulheres, já tivemos mulheres a dirigir províncias, as que o senhor jornalista acompanhou, já tivemos mulher que dirigiu o nosso grupo parlamentar, a senhora Alda Juliana Sachiambo. Temos a nossa vice-presidente do partido, a Arlete Chimbinda, no quadro de eu, se pensei ser presidente, a minha idade é esta idade que eu tenho. Eu serei da UNITA até a morte. Então, na presidência do partido é sempre bom inocularmos cada vez mais sangue jovem. Essa é uma resposta para dizer que não. Não. Pois bem, chegamos ao fim da nossa conversa, são neste momento... Mas vão surgir mulheres como presidente do partido? E nós já encorajamos. E não vai tardar. Mas não existe nenhum receio de que... Não, absolutamente de que nenhum. as mulheres seriam barradas logo ao princípio. Não é? Aliás, a mente masculina tem que se emancipar. Agora puxa-me para um outro... barrar. Os masculinos barram. Por que acontece em que em determinadas funções pensam que só são os homens que podem? As mulheres podem. E temos mulheres com valências, com competências e que podem fazer. Aqui há outra luta da emancipação da mente. A emancipação da mente. E o homem tem uma cota maior de se emancipar. Mas o seu partido tem esta abertura para ver uma mulher à frente a conduzir o partido fundado com por um Jonas exercício Savimbi. democrático que já temos desenvolvido ao longo de muitos anos. Se alguém se apresenta, automaticamente sim. Por que não? Por que não? Pois bem. Há que desafios a toda a dimensão. Pois bem, Helena Bonguela Bel, resta-nos agradecer pela sua presença e disponibilidade e vamos esperar poder contar consigo em próximas oportunidades. Muito obrigada, cá estaremos sempre que possível for. É só alô, já estamos. Pois bem, fica então aqui esta nota simpática de Helena Bonguela Bel, que é a presidente da Lima. Lima é a organização feminina da UNITA, fundada a 18 de junho de 1972. Helena Bonguela vai deixar o cargo já em setembro próximo, altura em que se vai realizar o 5º Congresso Ordinário da organização. Ficam aqui os cumprimentos de Nilton Ventura, Mercedes de Andrade e Rosa Angola. Nós vamos voltar numa próxima oportunidade para mais um essencial entrevista. Já sabe que pode voltar a acompanhar este programa a qualquer momento no Facebook, no YouTube, ou à quarta-feira a partir das 9 horas na 96.1. Essencial entrevista com Edno Pimentel.